Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 27 até o dia 30 de abril. Seria até dia 1º, mas dia 1º de maio é feriado, na sexta-feira. Então teremos uma semana aí mais curta essa próxima semana. Vamos falar aqui um pouco dessa, pouco não, né? Bastante desse fechamento dessa última semana. Não só por aqui, mas lá fora também, falar de minério, de petróleo, trazer aqui a questão do dólar, do DI, sinalização importante, sinalização da nossa bolsa para baixo, e também falando de Petrobras, Vale e os 5 índices setoriais aqui para a gente ter um panorama geral para essa próxima semana. Vamos lá, vamos começar com o Ibovespa. Lembre-se, você que é membro do canal, meu agradecimento aqui por prestigiar o meu trabalho. E você que não é membro e está assistindo somente esse vídeo no meio da semana, você pode se tornar membro aqui do canal, assistir antecipadamente esse vídeo e ter outros benefícios. Aqui embaixo, por menos de uma xícara de café por mês, você tem esse acesso aí ao conteúdo. Vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov. Lembre-se de, no decorrer dessa análise, deixar um like, um joinha, se ela for útil para você de alguma forma. Então, falando primeiramente aqui do Ibovespa, a gente teve uma semana de queda de 2,55%. O Ibovespa fechou em 190.745 pontos. É um sinal de topo, tecnicamente falando. Perdeu a sequência que vinha aqui de mínimas ascendentes do gráfico semanal. E isso, se houver uma oscilação abaixo da mínima desta última semana, 189.962, configura tecnicamente um movimento de baixa, um movimento de correção da atual tendência de alta de curto a médio prazo, que será revertida se o Ibovespa retornar abaixo dos 175.039 pontos. Então a tendência continua sendo de alta, mas temos um sinal de correção dessa tendência e que vai aumentar a chance dessa correção acontecer, seja uma correção no preço ou uma correção no tempo, um movimento mais lateral, se o Ibovespa perder a mínima desta última semana, que eu já mencionei, 189.962 pontos. Objetivamente, se isso acontecer, significa dizer que boa parte dos ativos tende a aumentar o risco das operações de compra. Eu vou falar um pouco mais a respeito quando falar dos setores também aqui, mais adiante nessa análise, então fica comigo até o final. Então, olhando agora para o gráfico diário do Ibovespa, dá para perceber que a gente, depois de uma sequência aqui positiva de 5 pregões, desse último movimento aqui de alta, após uma correção de 3 pregões de forma mais lateral, a gente já tem aqui 7 pregões vindo para baixo, sendo só um deles foi positivo. O resto todos foram negativos. Isso já é um sinal de perda de força na tendência, que quando você tem uma tendência de alta, normalmente você tem poucos candles pretos nessa tendência. Quando você começa a ter muito candle preto, isso é um primeiro indício de reversão, ou pelo menos nesse momento a gente está passando por um domínio aí por parte dos vendedores. Então a tendência, qual o significado disso? A tendência atual de alta de curto prazo do gráfico diário foi enfraquecida, e ela será revertida se o Ibovespa retornar abaixo dos 185.213 pontos, lembrando, do curto a médio prazo do semanal, abaixo dos 175.039. Logo, a gente já tem um indício aqui de perda de força nessa tendência, já aumentou um pouco mais o risco para operações de compra. Então, teria que peneirar bem as operações, possíveis operações de compra e dar preferência por ativos que estão testando um nível de suporte mais significativo ou seja, comprar mais próximo do suporte e não exigir tanto para cima, ou seja, não criar uma expectativa de poder voltar e romper a máxima histórica. Então, ficaria com isso em mente para olhar para as posições nesta próxima semana. E, logicamente, também em mente para a venda se, principalmente, perdeu essa mínima aqui. Isso até falando de ativos, né, que perdeu lá segunda mínima descendente no gráfico semanal, e aí faz uma leve correção aqui, tenta subir, testa algum nível de resistência como a média e gera sinal de baixa, o foco seria um pouquinho mais para a venda de swing trade, ou seja, a favor do movimento de baixa no gráfico semanal. Falando aqui agora do dólar, o dólar antes de falar do dólar, eu vou falar aqui do GPS da tendência. Então, falando do GPS da tendência, a gente teve uma semana que terminou aqui no 62%,
O GPS da tendência semana passada tinha batido em 83%, o nível de sobrecompra, que eu já tinha comentado, falando a respeito de a chance de ter uma perda de força. A gente já tinha o GPS da tendência, a gente tinha o encaixe, quem lembra, eu comentando, quem lembra pode escrever aí nos comentários, eu comentando com vocês sobre esse tempo aqui, né? O tempo que foi da correção e o tempo da subida. Então o Ibov estava maduro para ter um movimento de baixo. Então tinha isso e tinha também o GPS da tendência no nível de sobrecompra. Então criava essa expectativa, a gente tinha que ser um pouquinho mais cauteloso ali na compra, uma ou outra compra que poderia acontecer. Até eu cheguei a fazer uma compra nessa semana que foi de HPV3, foi encerrada ontem. Não foi encerrada ontem. Ontem foi encerrada da SUSB3, se não me engano. A HPV3 a gente segue comprado. Mas enfim, estamos com essa posição aí aberta. Eu vou comentar mais a respeito no vídeo de oportunidade swing trade. Então agora o GPS da tendência já deu um indício até um pouco mais forte de alívio, que pode trazer, logicamente, um novo movimento de subida, mas eu já esperaria menos desse movimento dentro do contexto que eu falei ali no Bovespa. Então ainda tem um contexto que tende a ter ativos que pode gerar oportunidade de compra em cima de nível de suporte. Eu buscar dar preferência a esses ativos aí com um azul mais escuro. São ativos que estão com tendência um pouco mais forte. Dá uma olhada nos níveis de suporte mais relevantes desses papéis. Olhando aqui agora para o dólar, então, falando agora do dólar, o dólar terminou a última semana uma leve alta, 0,13% em 4.996,5, enfim, 4.996 pontos. O dólar fechou abaixo e manteve-se, na realidade, abaixo dos 5.000 pontos, mas já tem um movimento aqui bem limpinho para baixo, depois de ter batido na média, máximas descendentes, dá para perceber que o fechamento aqui já começa a ficar não distante, aqui já não consegue fechar abaixo, a máxima já começa a ficar perto da outra. Então são pontos que pode trazer um repique de alta no dólar. A superação da máxima dessa última semana, 5.041 pontos, é o que cria uma expectativa de poder ter algumas semanas aí de subida ou mesmo de lateralização, enfim, uma correção da atual tendência de baixa de curto a médio prazo. E lembrando que essa região é uma região importante, aqui pegando o gráfico mensal, dar um zoom menos aqui e tirar também a questão do ajuste. Essa região aqui ainda é válida até o fechamento desse mês, que é a região em torno de 5.054 pontos. Está abaixo dessa região. O próximo nível de suporte, que por enquanto é o caminho mais provável pensando no médio prazo principalmente, é a região de suporte para o dólar lá na faixa dos 4.867 pontos a 4.798 pontos. E no gráfico diário a gente teve um grande candle de alta e um candle retornando para baixo nos últimos dois pregões da semana, né? Algo mais representativo que está dentro de um processo de correção. Ganha força se na semana que vem já superar a máxima desse último pregão, 5,032, e logicamente, como eu já falei, superando 0,41 fica ainda mais relevante a chance de ter uma correção e até apoiando mais operações para quem for operação de day trade, vai trazer essa expectativa mais interessante se tiver algo maior, uma força maior aqui superando essas máximas, apoiando mais a posição de compra no dólar. E o que enfraquece, aumenta a chance de continuar a queda, é a perda da mínima desse último pregão, que está em 4.984 pontos. Partindo aqui para falar dos juros DI, juros futuros, a gente teve aqui um fechamento de semana muito forte, assim, uma alta aí de 2,36%, um sinal de fundo ascendente, aqui vem, supera os topos anteriores, aqui testa essa linha de tendência de baixa secundária e testa aqui e gera um sinal de alta, voltando a fechar acima da média e superando a máxima da semana anterior. Caso nesta semana supere a máxima desta última, fechou em 13,47, se superar os 13,58, confirma um movimento de alta no semanal e cria uma expectativa mais positiva para os juros, o que seria o Ibov teve um sinal de topo e os juros um sinal de alta aqui de fundo.
Então, normalmente, se aqui tiver a confirmação e lá a confirmação de baixa, que normalmente anda de forma descorrelacionada, a gente teria aqui um cenário um pouquinho mais positivo para cá e negativo para a nossa bolsa. Tá? Então é bom ficar atento também nessa questão. Olhando para o gráfico diário, dá para perceber que aqui conseguiu quebrar a tendência de baixa. Vindo na tendência de baixa, essa subida quebrou essa tendência de baixa, por isso que se superar essa região aqui, aumenta um pouco mais a expectativa de subida. E o que vai enfraquecer a questão dos juros no curto prazo seria o retorno do preço abaixo dos 13,29. Voltando abaixo dessa região de suporte, que aqui também teve uma dificuldade de ficar acima. E aí essa mínima aqui, esse grande candle de alta que supera a resistência e volta aqui para baixo, ele já cria uma expectativa um pouco mais, um viés mais de baixa, de possível retomada da tendência de baixa. Então temos uma tendência indefinida no curto prazo nos juros, mas com viés de alta devido principalmente à formação de um fundo ascendente no gráfico semanal. Depois disso, eu vou falar aqui do mercado americano, do cenário externo. Vou começar falando aqui do S&P 500, que na sua quarta semana consecutiva aqui de alta, fechou com alta de 0,55%, fez nova máxima histórica, fechou em 7.165 pontos. Continua forte, continua acima da máxima histórica. Olhando para o gráfico diário, subiu de maneira forte, corrigiu de maneira fraca e continua apontando mais para cima. Terminou a sexta-feira, inclusive, em alta de 0,8%, muito próximo da máxima histórica. Mesmo que venha a perder essa mínima aqui, ainda seria um processo natural de correção dessa subida, que pode trazer alternativas de compra dentro do mercado americano em níveis de suporte a favor desse cenário de tendência de alta em todos os prazos operacionais. Dá também para mencionar aqui rapidamente as bolsas pelo mundo. Né? Vou pegar aqui o índice Eurostock 50, topo descendente. O Ibov fez topo, mas no gráfico semanal, mas foi ascendente. Aqui descendente. Então, tendência ficando mais aqui indefinida. Reino Unido também fez um topo descendente, ou seja, quebrou a sequência de mínimas ascendentes, está em cima da média, mas um topo descendente. Na Alemanha, o índice DAX não fez topo descendente, mas aqui dá para ver que ainda está preso nesse grande movimento de queda aqui, dentro de um contexto um pouco mais de baixa, que perdeu essa força dessa questão da baixa por ter voltado para cima da média. Mas enfim, o único que não gerou topo, não quebrou a sequência de mínimas ascendentes, mas ainda está dentro da influência de um movimento ali de baixa no semanal. E Paris, o índice CAC 40, topo descendente também. Então a gente teve um enfraquecimento que nessa última semana, enfraquecimento das bolsas pelo mundo, exceto ali na Ásia. A Japão conseguiu na Ásia e no Japão e nos Estados Unidos. A gente teve aqui o índice Nikkei fechando ali em alta nessa última semana, alta de 2,12%, renovando a máxima histórica. E Hong Kong, o índice Hang Seng, fechou em queda de 0,7%, sustentando acima da média, não perdeu ainda a mínima da última semana. Tá? Então, está dentro de uma tendência aqui indefinida, mas se sustentando acima da média, o que é algo positivo. Voltando aqui para a gente falar agora agora indo falar de commodities, barril do petróleo. Tivemos um sinal de fundo no gráfico semanal. Alta de 12,7% na última semana, fechamento muito próximo dos $100. Bateu lá no 101,91 e fechou em 99,77. Mas é uma boa formação de alta. Considerando uma fraqueza para cair comparado a essa subida, temos um sinal de alta que, se for confirmado na superação da máxima dessa última semana, superando 101,91, aumentará a probabilidade de caminhar de novo para a região ali entre 109 a 113,73, que é a máxima que foi atingida aqui no barril do petróleo Brent. No gráfico diário, dá para ver que aqui quebrou uma tendência de baixa de curto prazo, ou seja, reverteu. Quando eu falo quebrou, é que reverteu. Quebrou uma sequência de topo descendente aqui, topos descendentes. Vem fazendo ali topos cada vez mais baixos até quebrar essa sequência aqui. Então, se isso aqui vou operar esse ativo aqui, eu vou ficar atento nos próximos pregões para buscar o quê? Uma compra aqui. Se fizer um movimento fraco, gerar uma compra na próxima semana. Então, ficou dentro
de uma tendência indefinida no curto prazo, mas com viés de alta. E pelo gráfico semanal, a gente ficou com tá dentro de uma tendência de alta, com um sinal de alta que pode ser confirmado nessa próxima semana. Então, é algo bom para, por exemplo, Petrobras, esse cenário aqui do petróleo, do barril do petróleo. Minério também terminou bem a semana, terminou com alta aqui de 1,18%. Essa alta confirmou uma quebra de máximas descendentes, 2 semanas consecutivas de alta, sinal de fundo ascendente, a tendência está indefinida, mas com esse viés de alta, com a expectativa de poder vir a romper esses dois topos aqui, ó. Então, um cenário mais positivo. Se olha para o gráfico diário aqui também, assim como o petróleo, aqui teve a mudança da tendência, ó, veio, subiu e rompeu essa máxima. E aqui já está fazendo ali os 3 candles. Por exemplo, se abre na segunda-feira já fazendo isso aqui, ó, na verdade é esse candle aqui da segunda, se já vem nessa semana gerando terça-feira ou até mesmo na segunda, vem aqui embaixo e depois reverte aqui para cima, é um processo que gera uma expectativa maior de subida para o minério e, consequentemente, algo bom, falando de curto a médio prazo, para as ações da Vale. E por falar nas ações, vou começar falando aqui da Petrobras, da PTR4. Pelo gráfico semanal, tivemos uma semana de alta de 3,24%, dentro do que eu já mencionei para vocês. Isso aqui, na minha leitura, é um processo de correção no semanal, e eu vejo de forma positiva esse processo de correção. Por que positivo? Porque você tem força para subir e a correção acontecendo aqui lateralmente. Força de novo para subir, se distancia bastante dessa máxima, e a correção de novo lateralmente, só que lógico, com a volatilidade maior, ou seja, com candles maiores do que foi aqui anteriormente. E podendo ainda vir até para baixo. Quando eu falo podendo, é que seria algo natural. Não tá, nossa, agora está revertendo tudo. Pode até reverter no curto prazo. No curto prazo, para reverter a tendência de alta, a ação teria que retornar abaixo dos 43,80. Então, se isso aqui, por exemplo, acontecer, a tendência dá para ver que está indefinida. No curto prazo, se isso aqui acontecer, aí gera uma tendência de baixa. Mas que eu ainda não olharia com olhos ruins se isso acontecesse, porque pode só vir perder essa região aqui, na sequência gerar um sinal de alta, ou seja, uma oportunidade mais interessante de curto a médio prazo no papel. Mas é um ativo que, olhando para o diário, chegou naquele momento importante ali para segunda-feira. Oscilação abaixo dessa mínima, maior probabilidade de buscar os próximos níveis de suporte. Como, por exemplo, região dos 45,68 até os 45,13. Depois aí tem os 43,80. Por outro lado, superou essa máxima aqui, cria uma expectativa de buscar essa zona de resistência até mesmo superar a máxima histórica. Zona de resistência que vai daqui dos 49,20 até a máxima histórica que está em R$ 50,10. Então é um ponto para se monitorar nessa próxima semana, esses dois níveis aqui, em termos de expectativa, do que pode acontecer, ou seja, o que aumenta a probabilidade de acontecer dentro do que eu acabei de comentar no papel. Porque eu estou mencionando isso aqui? Porque a ação está indefinida, está dentro de um processo mais de lateralização nesse momento. Então, e a média, dá para ver pela média, a média ficando mais flat, mais horizontal. Isso é um indício de lateralização. Comportamento do preço andando de forma lateral, da média de comportamento do preço andando de forma mais lateral. Falando aqui agora da Vale 3, na Vale a semana terminou em queda de 4,38%, fechando aqui em 85,82, aqui no gráfico semanal. E esse fechamento aqui, na verdade o diário está 85, 87, enfim, alguma diferençazinha aí do profit, mas o fato é que a gente está dentro do movimento de queda, que tentou voltar para cima da média ali na sexta-feira e não conseguiu, e que abre espaço para, por exemplo, caminhar para essa região aqui de 84,70 a 83,70, onde lá atrás foi uma região de suporte, e aqui é uma região de resistência, que inclusive com gap de alta virou um suporte também. Então é uma região que, se fala dentro do que eu falei do Ibovespa, se chegar aqui nessa região e gerar sinal de alta, ficaria mais disposto a, se fosse para arriscar uma compra, dentro desse contexto com risco maior para compra, no caso da Vale 3, o que chamaria mais atenção seria mais próximo possível da região de 84 a 83,70. Sinal de alta ali nessa região. A outra alternativa, fechou o pregão
de segunda-feira acima de 87,22. Também seria uma alternativa de entrada, só que eu executaria com menos capital. Por quê? Porque a entrada seria mais próxima aqui da região de vários topos anteriores. Então isso traria aí uma chance de travar o preço aqui nessa região dos R$ 90, que é uma zona de resistência importante. Máxima histórica do papel está em 91,62. Falando aqui agora, depois da Vale, eu vou falar aqui agora dos setores, né? Começar com o setor de consumo. Fechamento mal nessa última semana, queda de 4,13%, fechamento abaixo da média de comportamento dos últimos pregões, fez um cenário parecido com o que aconteceu nas bolsas pelo mundo, principalmente bolsas lá na Europa. Tivemos aqui então essa sinalização de queda, lembrando, o setor de consumo está dentro de uma tendência indefinida, que esse fechamento aqui gera um viés de baixa e a tendência muda para baixo no curto a médio prazo se tiver a perda dessa região aqui, ó, que fica ali na casa dos 2.988 pontos. Então vai ser muito importante olhar para a próxima semana, que aqui a gente já tem um movimento mais forte de baixa, voltando para baixo de níveis de suporte, voltando para baixo das médias. Então, por enquanto, está dentro de um viés de baixa. Então, risco maior dentro do setor de consumo. Olhando para comprar, eu quero buscar ativos em cima de nível de suporte. Aqui ficou mais arriscado dentro desse setor, na minha avaliação, só olhando aqui pelo ICON, tá? Pode ser que a gente encontre um outro ativo dentro do setor de consumo que esteja ainda interessante para uma outra compra. Mas, em média, boa parte vai trazer um risco um pouco maior para a posição de compra e pode até trazer possibilidade para a posição de venda se tiver algo assim, ó, alguns pregões corrigindo e sinalzinho de baixa bonitinho, topo descendente para arriscar alguma venda de swing trade. Falando aqui agora do setor de energia, o IEX, topo no gráfico semanal. É o setor mais forte nesse momento, no sentido de o quanto ele se afastou desse topo anterior, a tendência do setor é de alta, muda abaixo dessa linha aqui, dos 125.512, mas oscilação abaixo dessa mínima reforça a expectativa de baixa. Igual do setor de consumo, perdeu a mínima da última semana, aumenta a probabilidade de ter uma correção em busca ali da média, no caso aqui do setor de energia. E aí, olhando que quanto mais invadir esse candle grande de alta, mais interessante seria para a compra. Como é o setor que é o mais forte, se fosse arriscar alguma compra dentro desse setor, olhando aqui somente o gráfico do IEX e buscando, se ele perder a mínima desta última semana, olhando para como aumentou o risco da posição de compra, qual a alternativa que eu buscaria? Seria mais próximo possível da região ali de 50% a 61,8%. A que mais chamaria atenção para arriscar alguma compra seria aqui. E aí poderia olhar também nos ativos qual o nível de suporte mais relevante aqui, juntaria grandes candles de alta, junto com retração de Fibonacci, 50% a 61,8% e mais gap de alta. Depois disso, lembrando que aqui também ainda está em tendência de alta de curto prazo, tá? Então, assim, tem espaço para corrigir, tem gordura para queimar, tem suporte para testar. E se começar subindo aqui, já seria uma compra? Teria que fechar. Assim como eu falei lá da Vale, tá? Teria que fechar aí acima da média, gerar um fechamento aí, uma compra na superação da máxima dessa barra, com menos capital também, que provavelmente vai ficar mais próximo aqui da região de resistência. Setor financeiro. Semanal é o segundo setor ali com a relevância maior, não, com força maior, porque conseguiu renovar o máximo histórico, energia, e o setor financeiro conseguiram, assim como o Ibovespa. Lembrando que quem fez isso primeiro foi o setor de energia, Ibovespa fez na sequência, e depois o financeiro. Então, os outros setores não conseguiram, ali pelo menos na verdade o consumo que eu acabei de falar não conseguiu. Já é um chamado de divergência, né? Ou seja, o Ibov consegue, mas alguns setores não conseguem fazer isso aqui, ó. Um topo mais alto do que o topo anterior. Se eu pego o setor de consumo, a gente tem uma divergência de baixa.
Eu pego o setor aqui de energia, conseguiu fazer para cima aqui, o de financeiro também. Então, financeiro e energia acompanharam um pouco mais Ibov, esse aqui mais fraco do que o Ibovespa. E gerou um topo bem relevante aqui, um candle forte de baixa, depois um candle grande de alto, está acima da média, mas a oscilação abaixo dessa mínima também cria expectativa de queda ou mesmo de lateralização, complicando um pouco mais operações de compra. Dentro do gráfico diário, se fosse buscar qual o nível de suporte um pouco mais interessante, seria um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Já está muito próximo disso, né? Sendo um pouquinho mais agressivo, vou comprar essa superação dessa máxima aqui, tentando pegar algo para cima. É uma alternativa, tá? Menos capital. Por quê? Por conta desse cenário que eu estou descrevendo para vocês, desde o Ibovespa, o GPS da tendência que está sobrecomprado já saiu da região de sobrecompra ali, enfim. E a questão do tempo também, a questão da perda de força aqui dos candles, se a gente comparar a quantidade de barras aqui, o quanto foi devolvido ali para trás, aqui demonstrou um pouquinho mais de força na queda. Tá? Então, tem um risco um pouco maior na compra nesse momento, pelo menos na minha avaliação. Depois disso, eu vou falar aqui do setor de materiais, gráfico semanal do setor de materiais. Dá para ver também que aqui é um topo descendente. Ó. Consumo e materiais, commodities, na realidade, não conseguiram renovar a máxima histórica. E aqui gerou um topo já fechando abaixo da média, assim como o setor de consumo que está abaixo da média. Então, consumo e materiais mais fraco, consumo é o mais fraco nesse momento, até o presente momento que a gente viu aqui, materiais depois vem em termos de fraqueza depois do setor de consumo. E aí, o mais forte de energia, que caiu, mas caiu menos, caiu aqui 2,1%, e até mesmo em termos de tamanho de barra foi menor do que o tamanho do candle do setor financeiro, então ainda acima da média, e energia bem mais acima da média do que os outros. Então significa dizer que é o setor ainda mais forte, então se eu vou arriscar um pouco mais na compra, em nível de suporte mais importante, dentro do setor de energia seria uma das possibilidades. Então, voltando para o setor de materiais, topo descendente, perda da mínima dessa última semana, confirma uma chance maior de poder ter algo para baixo. Aqui, se fosse para arriscar alguma compra, suponhamos, primeiro, não perde essa mínima, e já vem e fecha acima da média com nova máxima, e daria para arriscar uma compra dentro do setor imobiliário. Tá? Por quê? Porque a tendência ainda continua sendo de alta aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Então, aqui gerando um sinal mais relevante de alta, como se fosse devolvendo quase todo esse candle aqui de baixo, fechando acima da média, seria uma das alternativas de arriscar a compra dentro do setor, olharia para dentro do setor em busca de oportunidade de compra, aí sim faria essa entrada. Que é um dos ativos que eu cheguei a comentar, algo semelhante ao que eu acabei de desenhar aqui, foi o da Vale 3, tá? Mas pode ser também GGBR4, enfim, outro ativo aí dentro do setor. Olhando agora para o setor imobiliário, no gráfico semanal, a gente teve um topo descendente, mas não chegou a fechar abaixo da média. Mas é um topo descendente. Então temos topo descendente em materiais, commodities, imobiliário e consumo. Topo ascendente de energia mais forte que o Ibovespa, financeiro mais fraco que o Ibovespa. Enfim, mais setores com topo descendente. Um aqui só foi depois e só esse que foi um pouco mais forte. Enfim, a gente tem uma certa divergência de baixa em relação ao Ibovespa, ou seja, criando uma expectativa maior dessa correção poder acontecer, de ter um movimento lateral ou mesmo um movimento de baixa nas próximas semanas. Vale ressaltar que os meses de maio e o mês de junho são meses normalmente negativos, ruins, dentro do segundo trimestre. Tá? E o melhor mês do segundo trimestre é o mês de abril, que é o que a gente está nesse momento, onde o Ibovespa, nesse momento, ainda está em alta de 1,75%. Então, de maneira geral, é importante a gente ficar atento a essa questão, que isso pode trazer oportunidades mais interessantes de compra. E olhando aqui para o setor imobiliário, da mesma forma ali que eu comentei no setor de materiais para compra, guardaria também algo maior que para cima. Enfim, arriscar aqui a compra nessa superação de máxima, apesar de estar num nível aqui de suporte,
eu vejo um risco um pouco maior pela força que foi apresentada nesses últimos 3 pregões. Se for para fazer essa entrada, menos capital, aí vai depender de cada ativo. Pegando aqui o semanal não, o mensal, que não está com cara de romper máxima histórica aqui, a expectativa seria de enrolar um pouco mais aqui, ó, nos próximos meses, setor imobiliário. Então, ficar atento nessa questão que eu estou comentando aqui. Lógico que cada um de vocês podem avaliar, pode discordar de alguma coisa, pode comentar aqui embaixo também a respeito dessa análise, se está sendo útil ou não. Deixando um like, um joinha também agradeço. Mas é isso, a gente tem também a gente está também dentro de um trimestre que, olhando para o estudo que eu fiz dos últimos 8 anos de comportamento do Ibovespa, últimos 8 anos não, últimas 8 eleições de comportamento do Ibovespa, a gente tem o segundo trimestre sendo o pior em termos de resultado. Na verdade, só das 8 eleições anteriores, só teve uma, que foi em 2014, que o Ibov conseguiu, somando os resultados do Ibov no mês de abril, maio e junho, só em 2014 que foi positivo. Os outros 7 anos de eleição, de 1994 até 2022, foram anos ali foram anos negativos, né? Trimestres, né? Segundo trimestre negativo. Só um que ficou positivo. Então, enfim, juntando aí comportamento histórico dos últimos 28 anos, dos próximos 2 meses, e um trimestre que normalmente é de mais aversão ao risco em ano eleitoral, a gente ficar atento e um pouquinho mais cauteloso aí nas posições de compra, falando de curto prazo, e olhando para um prazo maior, ficar um pouco mais interessado em oportunidades de entrada de aporte de prazo maior com um movimento de baixo que pode acontecer. Não estou dizendo que vai ser uma certeza de acontecer, mas a gente tem que estar assim, estrategicamente, a gente não domina o que o preço vai fazer. A gente não sabe o que o preço vai fazer. A gente tem uma leitura de probabilidade. Aí cabe aqui a nós, o que a gente controla é como a gente vai agir. E aí primeiro definir qual o prazo que eu vou agir. Eu vou agir no curto prazo, vou olhar mais para aqui o gráfico, é o que eu faço aqui no Radar da Semana, para trazer um panorama para agir no decorrer dessa próxima semana ou das próximas semanas. Se eu vou, a outra definição que está no nosso controle é para médio ou longo prazo, enfim, aí eu traço as estratégias de como eu vou atuar. Se eu vou, no caso do curto prazo, vou atuar mais na compra ou na venda. No caso do médio e longo prazo, que eu tenho posição de prazo maior, como é que eu vou atuar? Quais ativos eu vou me interessar por buscar as entradas, caso eles venham buscar níveis de suporte? Enfim, é dessa forma que eu, pelo menos, costumo pensar e atuar aqui dentro do mercado e sempre trazendo aqui para vocês, compartilhando com vocês isso, que é um estudo que eu faço todo final de semana há diversos anos, já são muitos anos de mercado, e compartilhando aqui com vocês, aqui que são membros do mercado de forma antecipada. Agradeço demais, lembre-se de deixar um like, um joinha, comente aqui embaixo e até a próxima.